Nesse vídeo eu vou ensinar para você como estudar na prática Direito Eleitoral, a matéria mais importante do maior concurso de 2023, que será o Concurso Nacional Unificado do TSE ou dos TREs, tá bom? É tudo a mesma coisa. E aqui eu vou te ensinar a forma mais simples, prática e efetiva de você chegar rapidamente a 80% de aproveitamento e chegar lá no nosso grande objetivo, que é bater 90% de aproveitamento nessa matéria. E aqui eu vou começar já dizendo para você o histórico desses últimos concursos. Se você pegar os últimos concursos de TREs do TSE, nós vamos perceber aqui juntos um padrão. 80% das questões são focadas quase que totalmente na lei seca, na legislação. Pensando aqui em legislação, gente, eu estou falando de lei em sentido amplo. Eu estou falando, claro, da Constituição, das leis ordinárias, leis complementares e também dos atos administrativos, especialmente aqui das resoluções do TSE, que são cobradas nesse concurso. E aí, quando nós analisamos esses números, você percebe que de novo caiu no nosso colo a regra de Pareto. Lembra da regra 80-20? 80% do conteúdo está apenas na legislação, que é o principal conteúdo que você tem que estudar, que você tem que dominar. O simples que funciona no mundo do direito eleitoral é a lei seca. Você dominar esse conteúdo já vai te dar daqui uma nota de 80% e você precisa ser muito bom nisso. Você não pode errar nessas questões. Você precisa garantir os seus pontos nessas questões até para ter uma margem em questões fora da curva, em matérias que vão pedir ali uns conteúdos mais difíceis do que em eleitoral. Deu para você entender isso daqui? Então o foco inicialmente tem que ser a legislação. E os outros 20% ficam divididos ali na prática entre jurisprudência, especialmente aqui em jurisprudência, súmulas do TSE, que é um tópico normalmente que vem expresso ali no edital dos TREs e do TSE, e também em doutrina. E falando aqui de forma muito clara sobre as súmulas, que tem que ser o principal conhecimento que você precisa ali em jurisprudência, essas súmulas você estuda na prática como se fosse a lei seca. Mais para frente aqui eu vou te explicar tudo detalhadamente nesse vídeo, tá? Já a parte de doutrina é um conteúdo mais pesado e também mais para frente eu vou te explicar como que você vai dominar a doutrina, beleza? Só que olhando aqui para o conteúdo mais simples, mais controlável, se você dominar a legislação mais as súmulas do TSE, o que vai acontecer? 90% de aproveitamento. Então esse daqui tem que ser o seu foco, a sua prioridade, fechado? E agora, antes de compartilhar a tela, mostrando na prática como que você vai estudar, eu preciso te dar um fundamento muito importante que vai ser aqui uma grande linha guia para que a gente possa navegar no conteúdo de eleitoral. Você precisa entender só como é que funciona a famosa pirâmide de Kelsen ou a hierarquia das normas. Você tem que pensar que o sistema legislativo brasileiro é como se fosse uma grande pirâmide. No topo da pirâmide tem a Constituição. Embaixo nós temos as leis, leis complementares, leis ordinárias e embaixo ainda pensando aqui no eleitoral, tá bom? Não vou me aprofundar exatamente aqui na hierarquia das normas. Embaixo ainda nós temos os atos administrativos, especialmente aqui para o eleitoral, resoluções do TSE. Claro que o conceito, gente, pode ser um pouco mais profundo se você pesquisar sobre a pirâmide de Kelsen, só que esse daqui não é o objetivo. Eu só quero que você entenda a estrutura, principalmente você que não é formado em direito, para você entender a lógica do estudo que eu vou te mostrar a seguir. O que significa essa grande pirâmide? Significa que todas as normas que estão abaixo da Constituição, por exemplo, que está lá em cima, e que são contrárias ao texto da Constituição, elas não valem. Ou elas não foram recepcionadas pela nova Constituição, se são normas anteriores a 88, né, a data ali de promulgação da Constituição Federal, ou se elas são depois de 88 e violam a Constituição, elas são inconstitucionais. Esses daqui são os termos técnicos, tá bom? Mas na prática, as normas não recepcionadas e as normas inconstitucionais não valem porque prevalece o texto da Constituição. Deu para entender? E você vai ver vários pontos no direito eleitoral, na parte do material enxuto, inclusive, que conflitam com a Constituição. A lei conflita com a Constituição. Nesse caso, de acordo com a hierarquia das normas, o que prevalece? O texto da Constituição, tá bom? E claro, a gente põe observações nos materiais enxutos, mas você precisa entender esses critérios para não errar durante seus estudos. Da mesma forma, se você olhar para aquela lógica que eu falei aqui da pirâmide, se em uma resolução do TRE tem uma regra ali que vai contra ao que está na lei, isso significa que o texto da resolução não é válido. Porque aquilo é ilegal, pensando que a norma, a lei, está acima da resolução.
Deu para entender? Isso aqui é um critério que em conflitos de normas, você sempre entende que a norma que está acima, na pirâmide de Kelsen, na hierarquia das normas, prevalece. Isso aqui é um conceito muito simples de direito, que é muito prático, e você que está estudando, mesmo que não seja formado em direito, tem que ter essa consciência. Eu sei que olhando para a hierarquia das normas, se nós fôssemos aprofundar o conteúdo aqui, não seria bem isso. Nós teríamos ali ainda normas supralegais, teríamos alguns aprofundamentos, só que isso que eu acabei de explicar para você é a única coisa que importa para o seu estudo prático e que eu vou mostrar para você a partir de agora na tela, de forma muito simples. E agora eu vou começar a mostrar para você tudo isso na prática, usando o aplicativo da Aprovação Ágil, que você pode usar no tablet, no seu celular, na versão de computadores também. Eu vou mostrar tudo isso passo a passo. Ó. Acessando aqui o nosso curso para técnico do TRE, o Concurso Nacional dos TREs, você pode acessar os materiais enxutos e eu vou mostrar para você essa lógica. Lembra que eu falei que a Constituição tem alguns aspectos ali de direito eleitoral? Se você analisar esse documento, você vai perceber claramente que tem a parte dos direitos políticos e dos partidos políticos, que está ali entre o artigo 14 e 17, certo? Nós podemos viajar aqui no material, você pode ver, claro que você consegue fazer anotações, marcações, tem notas aqui, dependendo do que você quer colocar dentro do seu material. Coloquei uma nota aqui dentro, aqui tem uma outra nota que você pode colocar também, você pode colocar marcações, anotações. Eu recomendo que você use e abuse dessas ferramentas. E se você entrar lá e procurar o artigo 14, nós vamos entrar na parte dos direitos políticos, certo? Eu naveguei até aqui, já estou no artigo 12, artigo 14, dos direitos políticos. Então, essa daqui é uma área muito importante de direito constitucional que está diretamente relacionada com o conteúdo de direito eleitoral, certo? Do artigo 14 até o artigo 17, que aí já trata dos partidos políticos. E outro ponto muito importante é que temos aqui entre o artigo 118 e 121, e você pode ir lá para frente para encontrar esses artigos aqui, que trata dos tribunais e juízes eleitorais. Então, na parte que trata da estrutura do Poder Judiciário eleitoral, você tem que estar atento com esse conteúdo aqui, tá? E claro, isso daqui está diretamente relacionado com o conteúdo de direito eleitoral. Se você entrar aqui no nosso material de direito eleitoral, você vai perceber, inclusive, que nós já fazemos essas notas para vocês. Bem no comecinho aqui, inclusive, da parte do Código Eleitoral, eu já coloquei uma nota, tá vendo essa nota aqui? Vou fazer uma marcação nela. Tudo que eu coloquei aqui é explicando essa questão de determinados artigos não terem sido recepcionados pela Constituição, tudo que eu já expliquei para você, certo? E você pode ver que em vários artigos, eu estou relacionando aqui, por exemplo, o artigo 6º do Código Eleitoral, o item 2, a linha C, com o artigo 14 da Constituição Federal, para você entender que existe essa colisão e que você precisa aqui dar uma preferência, você entender que está válido o texto da Constituição. No mesmo sentido aqui, no artigo 12, artigo 13, desculpa, tá vendo que tem aqui, o artigo 120 da Constituição? Porque é exatamente esse caso. E você tem que ficar sempre atento para não cometer esse erro. Sempre olhe o direito eleitoral de acordo com o que está lá na Constituição, porque faz parte do processo, certo? E agora vamos partir para a estrutura que você deve estudar para o concurso nacional unificado do TSE e dos TREs. Dentro de cada matéria, eu recomendo que você siga o conteúdo do último concurso do TRE de São Paulo, que é o maior Tribunal Regional Eleitoral do Brasil e é o grande paradigma aqui. E analisando o conteúdo que você tem que estudar para técnico e para analista, tá bom? Não há diferenças aqui na estrutura do edital. Esses são os tópicos que já estão aqui para você no material enxuto. Essa parte de conceitos e fontes é o conteúdo doutrinário que eu falei para vocês. Se lembra do que eu falei? Esse ponto aqui é um ponto, na verdade, puramente doutrinário. É o único ponto puramente doutrinário de todo o edital. E é um conteúdo bem pequenininho que vale a pena você dar uma olhada no resumo que nós criamos para vocês aqui. A partir de então, tudo, do Código Eleitoral até a resolução, é o que nós consideramos como lei seca. Aqui no meio do conteúdo já estão também as súmulas. Avisamos também vocês quando o conteúdo está já declarado inconstitucional ou declarado ali não recepcionado pela Constituição, já está tudo marcadinho para vocês. E também no último item você vai perceber que eles pedem expressamente no edital súmulas do TSE. Claro que aqui nós colocamos todas as súmulas de forma organizada para você, só que o mais importante, gente, para você estudar a súmula é entender que o conteúdo da súmula, para você absorver melhor o conteúdo, tem que estar relacionado com a legislação. Daí eu vou mostrar um exemplo para vocês aqui logo na sequência. Mas um ponto que eu quero mostrar para vocês é que essa parte aqui de Código Eleitoral, que é a Lei 4.737, esse Código Eleitoral, eles não pedem inteiro.
você vai perceber, e aqui a gente pode fazer uma interpretação lógico-sistemática do edital, que ele fala Código Eleitoral, dois pontos, e ele vai te dando ali, ó, introdução dos órgãos, então ele vai pedindo alguns trechos da lei, e você tem que estudar só esses trechos da lei. Não fique inventando de querer estudar todo o conteúdo por precaução, tá bom? Fique atento com isso. E uma observação, gente, é que essa resolução aqui, ó, do TSE, que antigamente eles pediam a 21.538/2003. Pô, tem 20 anos, gente, essa resolução. Hoje tem uma resolução que substituiu essa daqui, que é a de 2003, que é de 2021, 23.659. E isso daqui significa, gente, que exatamente nesse ponto dessa nova resolução, você vai ter que comer com farofa o conteúdo da lei seca aqui, tá bom? Do ato administrativo, que nós podemos considerar, sim, uma lei seca em sentido amplo. Por quê? Cara, é de 2021. Não teremos questões reais de provas anteriores cobrando esse conteúdo. Teremos da última resolução. Ponto. Então, você vai ter que trabalhar mais com a repetição, com o estudo do material enxuto. Ainda bem que não é um conteúdo tão longo assim e provavelmente isso daqui vai despencar na prova. Então, vale o estudo trabalhando aqui principalmente com os materiais enxutos nesse ponto, beleza? Não teremos questões reais de provas anteriores, teremos algumas questões que nós faremos aqui para vocês nos simulados. E aí nós vamos ter que criar, até porque, gente, 2021, não teve concurso depois do TRE? Jamais, não teve. Então você vai ter que trabalhar com material escrito, tá bom? E um ponto importante que eu quero destacar para você é essa parte das súmulas do TSE. É claro que nesse ponto aqui, a partir da página número 279, nós colocamos todas as súmulas do TSE, porque eles pedem isso daqui de forma expressa. Só que nós pegamos essas súmulas e jogamos de forma contextualizada no conteúdo de legislação, para você entender plenamente como que isso funciona para que você consiga absorver melhor o conteúdo, porque a súmula sempre está relacionada a um artigo de lei. O sistema jurídico brasileiro, gente, ele é focado na legislação, ele é centralizado na legislação. Então a súmula depende da lei, a doutrina depende da lei. Por isso que nós pegamos com todo cuidado e jogamos esse conteúdo aqui dentro da legislação aplicável. Por exemplo, aqui, eu quero dar um exemplo para vocês aqui, ó. Em página 79, eu estou procurando aqui no meu material, eu fiz uma marcação para mostrar para vocês como que isso funciona. No artigo 258, ó, estamos falando aqui do prazo especial, né, em relação ao recurso e tudo mais, e aí tem uma súmula que trata desse tema, que é a súmula do TSE número 65. Então, você pode confiar que você lendo o artigo de lei, que trata aqui do prazo de recurso e tudo mais, tem uma súmula relacionada, a tendência é que eles peçam um conteúdo na sua prova com o artigo 258, às vezes com essas leis que estão relacionadas, nós relacionamos aqui os temas para você entender o que uma lei fala sobre aquele tema do recurso, o que outra lei às vezes fala sobre aquele mesmo tema, e também o que a súmula do TSE está falando. Aí fica tudo mais concatenado na sua mente, deu para entender? Esse é o sistema ideal de estudos de legislação e súmula, que é o perfil desse concurso, é o que realmente importa. E aí eu sempre recomendo que você faça a sua nota e que você coloque uma figurinha aqui, por exemplo. Eu coloquei uma figurinha e escrevi atenção, uma figurinha única para súmulas, por exemplo, que aí quando você estiver revisando, você pode entrar aqui no seu material e clicar aqui, ó, nesse livrinho. Você clica no livrinho, você consegue ver todas as marcações aqui, ó, que você fez de súmula. Entendeu? Você coloca aqui, tá vendo? Ó, a figurinha verde. Tudo que você marcou aqui são as súmulas. Você clica nesse botãozinho, aparecem só as súmulas que você marcou. Imagina usar isso daqui em uma revisão. Então sempre estude a súmula de forma conjunta com o conteúdo de legislação. Fechado? Com o material fica muito mais fácil. E só para você entender, gente, conceito simples. A jurisprudência nós podemos conceituar como as decisões de juízes e tribunais sobre determinado tema, certo? A súmula é a consolidação de um entendimento jurisprudencial. E por que eles criaram a súmula? Para tentar evitar uma insegurança jurídica. Porque pensa, nós temos uma lei única, certo? Que serve para todos. Só que às vezes um juiz tem um entendimento diferente do outro juiz sobre aquele determinado tema. E isso gera uma incerteza, injustiças na maioria dos casos, né? Porque para um mesmo caso, decisões diferentes, isso não pode acontecer. O que os tribunais decidiram fazer, né? E o sistema legal hoje permite a criação de súmulas. Os juízes, os desembargadores se juntam e votam uma súmula, que é um entendimento jurisprudencial fixo ali para aquele tipo de caso. E a ideia é que todos os juízes
naquele determinado caso, sigam o entendimento da súmula, para que a gente crie uma segurança jurídica, entendeu? Então, por isso que a súmula é um conteúdo bem objetivo que na prática você estuda como se fosse uma legislação, fechado? Já a parte de doutrina, gente, só no primeiro tópico e, sinceramente, sendo muito prático aqui, quer passar no TRE, o que você tem que fazer? Dominar a legislação, já garante 80%, não erre no simples, quem vai passar nesse concurso aqui não erra no simples, e a parte de súmulas, você consegue também rapidamente dominar. Pô, se você dominar aqui só a lei seca e as súmulas, você tem 90% de aproveitamento. Você passa aqui dentro das vagas desse concurso, se você mantiver esse padrão aqui também nas outras matérias. Então, esse é o primeiro passo. A doutrina, sinceramente, você vai dominar aquele primeiro tópico, e aí quando você estiver um expert nisso que eu te falei, que é a lei seca e súmula, você começa talvez a dar uma olhada boa ali na parte de doutrina. Se não, foque primeiro na parte de lei e de súmula, fechado? Sem romantismo, gente. E aí, um requisito extra, viu? Na hora de se aprofundar em doutrina, não faz sentido você pegar aquele calhamaço gigantesco de conteúdo de um livro e querer comer do começo até o final. Não faz sentido. O que você tem que fazer? Estudar com questões de provas anteriores. Você estudando com essas questões, em algum ponto em que você perceber que eles exigiram a necessidade de um aprofundamento em doutrina, aí você se aprofunda na doutrina. As questões te mostram em que ponto que você tem que se aprofundar, para você evitar desperdícios. Passar em concurso não é sobre se aprofundar em tudo, é sobre ter amplitude, entender os fundamentos, entender o perfil da prova e ser muito bom nisso. Tá bom? Então, sempre fiquem atentos a tudo isso e, claro, aos artigos que não estão recepcionados pela nova Constituição ou que foram declarados inconstitucionais, nós sempre colocamos isso daqui para você. E uma coisa legal, gente, é que você precisa entender que, normalmente, as bancas costumam cobrar muito dos candidatos o conhecimento de legislações novas. Então, você pode colocar aqui, por exemplo, ó, em 2021, nós tivemos várias modificações na legislação eleitoral. Quando nós temos uma modificação recente, nós sempre deixamos aqui um destaque azul nos materiais. E é muito importante que você coloque aqui, ó, como prioridade, o estudo de tudo que está em azulzinho no material, porque são modificações recentes da legislação e a tendência é que isso daqui despenque na prova. Então, REC Extra, sempre olhe os conteúdos recentemente modificados. Fechado? E, gente, ó, agora eu sei que talvez o iniciante esteja pensando assim, Gustavo, eu entendi como é que a lógica funciona, só que eu tenho uma dificuldade, porque eu leio e não entendo. Primeiro, gente, eu quando comecei a estudar, eu também lia e não entendia. Pô, direito constitucional, eu li e não entendi absolutamente nada. E aí vem a atitude do concurseiro, você fazer um estudo ativo. Se você leu, não entendeu determinada palavra e continuou estudando mesmo sem entender, você está vacilando muito. Você perdeu uma grande oportunidade de entender aquele conteúdo. Você não precisa de uma videoaula para entender esse conteúdo, você precisa de atitude e pesquisar o significado dessa palavra. Simples assim. Se você fizer isso e entender o contexto, o que está escrito ali naquela lei, naquela linha, naquele parágrafo, naquele inciso, você vai estudar. Isso é o estudo real. Então você tem que fazer um trabalho de interpretação de texto. Inclusive, você que está vendo esse conteúdo aqui no desafio de 0 a 80%, no dia 3 do desafio, eu ensinei você como fazer isso na parte de legislação. Você se lembra disso? Então você tem que fazer esse mesmo exercício aqui em direito eleitoral. E claro, estudar com muitas questões anteriores. E um exemplo simples, cara, para você ver como que o material enxuto, ele ajuda demais na velocidade, nessas pesquisas e tudo mais. Presta atenção, ó. Por exemplo, eu coloquei essa nota aqui, né? Você está estudando conteúdo, aí você vê uma nota que fala do artigo 102 da Constituição, compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente. Aí você olha e fala assim, cara, precipuamente? Que desgrama que é essa? Não entendi. Não entendeu? Para tudo e pesquisa. Se você está com material digital aqui, ó, você pode entrar daqui, seleciona, você viu? Eu só cliquei o dedo em cima da palavra, já marquei a palavra, e você pode usar, por exemplo, aqui no iOS, nós temos essa ferramenta, né, que é o formato padrão aqui da Apple, e aí você entra em definir, clica aqui, ó, definir. Pô, o meu dicionário nem sabe o que é principalmente, mas olha aqui, ele fala, ó, search the web, certo? Que é pesquisar na web. Clico aqui, ó, pronto, apareceu para mim aqui, ó. Aí eu olho, sem abrir o link, gente, vai aparecer, ó, de maneira ao modo principal, principal. Então é principalmente, simples assim, cara, nem doeu, né? E você pesquisou, entendeu, e você pode continuar entendendo aquele conteúdo. Isso daqui é uma coisa simples, é um sistema que só exige curiosidade e ação. Fazendo isso, você vai entender todo o conteúdo e, claro, para você melhorar ainda mais a absorção do seu conteúdo, o que você tem que fazer o tempo inteiro e desde o primeiro dia? Questões
de provas anteriores. Questões com engenharia reversa, em que você vai desmontar aquele problema, identificar o erro de cada alternativa e pesquisar por que aquilo está errado e tentar transformar essa alternativa que estava errada em certa. Fazendo esse exercício, você vai aprender todo o conteúdo. Para facilitar a sua vida, né, nós temos aqui, você que está vindo no desafio, você aprendeu a fazer isso aqui no dia 2. Concorda comigo? Se você olhar o que nós temos aqui, nós temos o especial direito eleitoral. O que nós estamos fazendo? Pegamos as principais questões de direito eleitoral, de técnico e de analista, estamos fazendo a engenharia reversa para você. Deu para você entender? Você clica aqui, ó, você já tem acesso a 5 aqui no conteúdo do TRE, no nosso curso completo. E ainda, olha o que nós vamos fazer. Nós vamos fazer isso daqui de todas as questões de técnico e analista até a prova. E você vai ter acesso a tudo isso. Quando você entra aqui, né, tem as instruções e já tem a parte da questão. Por exemplo, aqui é uma questão desatualizada. Estude questões desatualizadas, porque ela vai te mostrar o ponto da lei, aquele tema que foi cobrado. Nós, claro, já atualizamos todo o conteúdo para você. Então, não abandone questões desatualizadas. Só estude, claro, na hora de fazer engenharia reversa com o conteúdo atualizado. E nós avisamos para você quando está desatualizado. Você tenta fazer a questão aqui como se fosse no dia da prova. Se esforce para entender o conteúdo, principalmente, claro, se você já estudou, já esgotou o edital e tudo mais. E aí nós fazemos uma análise do enunciado. Aqui nós falamos que trata das coligações e já colocamos até o artigo, a referência ali, se for legislação, se for súmula, no caso aqui é o artigo 6º da Lei 9.504. Então você entra aqui, ó, consegue já identificar todo o tema, você faz a engenharia reversa junto com a gente põe o gabarito da questão aqui, conforme disposto no parágrafo 2º do artigo supracitado, que é o artigo citado acima, e aqui nós avisamos que está desatualizado, por que está desatualizado e colocamos o conteúdo totalmente atualizado para você. A engenharia reversa foi feita, você estudou um tema que provavelmente vai cair no seu próximo concurso, que esse daqui foi o concurso do TRE de São Paulo. Lembra que eu falei que ele é a grande referência? E ele pediu um conteúdo de coligação. Então esse é um tema que você tem que estudar. E aí, para você complementar os seus estudos, o que você faz? Você olha para essa indicação aqui, ó, tópicos relacionados do material enxuto. Nesse caso, você tem que entrar lá na lei das eleições, né, na lei 9.504, e dar uma olhada nesse ponto aqui das coligações, que vai ser ali a partir do artigo 6º. O que você faz? Fez essa questão, teve uma dificuldade? Acende o sinal de alerta porque você não domina esse tema. Aí você entra lá, abre o seu material enxuto, pega o material enxuto de direito eleitoral, você vai vir aqui, você vai entrar lá na lei 9.504, aqui nesse caso aqui está a partir do artigo 150, você entra lá no artigo, na página 150 e vamos olhar a parte das coligações. Ó, encontrei o trecho da lei que trata das coligações. E olha isso aqui, ó, é um artigo novo. Acabou de ter uma mudança sobre isso, de 2021, então também eu vou colocar aqui, na verdade, o quê? Vou colocar um símbolozinho aqui para eu lembrar que isso daqui é uma coisa recente. Claro, você pode até alterar o símbolo, né? Porque esse símbolo eu usei aqui na parte de súmula. A gente pode colocar aqui, ó, esse enviar vermelho. Pô, é coisa recente, eu sempre vou ter que olhar para isso. Caiu na última prova, você pode chegar aqui e colocar mais um símbolo. Ó, caiu na última prova, você pode escrever aqui e pode colocar um símbolo, sei lá, você pode colocar uma estrelinha rosa, para lembrar que isso daqui, ó, caiu na última prova e é um ponto altamente relevante que eu preciso revisar. E aí, como é um tema altamente relevante, você vai estudar tudo do artigo 6º, tudo que trata das coligações. Fechado? Fazendo isso, ó, você está revisando aqueles temas que têm maior probabilidade de cair. Além de esgotar o edital, você consegue fazer isso. E um ponto muito importante, gente, direito eleitoral é uma matéria controlável. Aqui no caso do TRE é para técnico e para analista. É um conteúdo, se você olhar bem enxutinho perto de outras matérias como o Código Civil. E como nós temos uma alta relevância nessa matéria, você inevitavelmente vai ter que jogar bastante tempo no estudo aqui para o TRE nessa matéria. Então faz total sentido você esgotar o edital também e, além de esgotar o edital, fazer muitas e muitas questões com engenharia reversa, com esse sistema que eu estou mostrando. E muito importante, você pode fazer a engenharia reversa aqui de técnico e de analista, das questões de técnico e de analista dos TREs. Não tem problema. Comece com o cargo que você vai enfrentar. Você vai fazer para analista judiciário da área judiciária, dê prioridade para as questões de analista judiciário da área judiciária, pegando das mais recentes para as mais antigas. Use um site de questão para fazer isso, ou siga com a gente aqui, claro, dentro do aplicativo, certo? Que nós vamos fazer isso daqui para você. Depois disso, acabaram as questões? Gustavo, o que eu faço? Repito, não, trabalhe com as de técnico. Vai te ajudar do mesmo jeito. O perfil de prova é muito parecido aqui. E aí, é claro, dependendo do seu planejamento, você pode me dizer, Gustavo, eu estou com um cronograma muito pequenininho, eu não consigo jogar muito tempo de estudos, o que eu faço? Se você perceber que você não vai conseguir esgotar o edital e fazer questões, priorize as questões com engenharia reversa. Porque aí você tem um plano, claro, não tão sólido, um pouco mais arriscado, mas você vai se arriscar com técnica.
pensando naquilo que historicamente mais cai. A sua chance de acertar é maior, tá bom? Mas eu recomendo que você dê um jeito aqui, cara, de colocar pelo menos umas 4 horas nesse concurso, gente. Isso daqui, para quem está com ritmo acelerado, estudando dessa forma, de forma ativa, vai garantir uma nota muito alta. É claro que no começo aqui, gente, às vezes você vai sofrer um pouco. Na primeira leitura você vai ter que fazer aquela pesquisa que eu sempre mostro para você, de não entender, por exemplo, uma palavra, né? Você seleciona essa palavra aqui e pesquise, né? Coloque aqui a definição, ó, majoritário, que concerne a maioria, né? Aqui é uma palavra fácil, mas você entendeu. Se pegou alguma palavra difícil, pesquise o significado. Isso daqui vai tomar um pouco mais de tempo no seu primeiro ciclo. Só que você pega e faz uma nota. Você pode colocar uma nota aqui, colocando o significado dessa palavra, para ir no segundo ciclo, você não parar e olhar isso daqui de novo. Você só vai entender o significado daquilo e continuar. Então, a cada ciclo, você vai ter mais velocidade, mais qualidade nos seus estudos e, claro, sua nota vai aumentando nesse processo. Deu para entender isso daqui? Então, esse daqui, gente, é o estudo mais simples, prático e efetivo para você garantir rapidamente uma nota alta, para você garantir a sua aprovação de primeira no TRE. Isso daqui é essencial. Eu recomendo que você fuja de videoaulas, que você foque nesse processo. Que você só use videoaulas se você tiver alguma dúvida sobre aquele determinado tema que você já pesquisou, que você já leu, que você já fez questões e precisa só de uma complementação. Aí faz sentido. Se você não entendeu plenamente esse conteúdo, pode ir para uma videoaula. Só que primeiro você tem que fazer isso. Porque eu mostrei para vocês, 80% do conteúdo vai ser voltado para a lei seca. Você tem que comer com farofa a lei seca, não tem para onde correr. A mesma coisa para súmula. Deu para você entender? E a sua prova vai ser escrita. Nesse processo aqui, estudando desse jeito, você melhora a sua qualidade e a velocidade da interpretação de texto. Em uma prova longa, e provavelmente essa prova vai ser longa, vai ser de múltipla escolha, então não é aquele formato papum do CESP, SEBRASP, que às vezes você já está acostumado, ele vai exigir mais interpretação de texto. E você tem que ter essa prática, e essa prática você pega estudando. Deu para entender isso daqui? E claro, se você está vendo esse conteúdo aqui no desafio de 0 a 80% da aprovação ágil, que eu liberei de bônus para vocês, né, porque eu sei que muitos aqui vão fazer o TRE, você já entendeu que você precisa entrar no conteúdo completo do TRE. E de preferência, gente, no VIP. Porque no VIP você tem acesso a mentorias comigo e aí eu posso te ajudar pessoalmente e garantir que você vai conseguir chegar no seu objetivo, que você está na direção correta e você vai ter mentorias com os professores da aprovação ágil também. E claro, você vai ter acesso a toda a estrutura para técnico, para analista do TRE e no VIP ainda nós liberamos acesso completo a tudo. Não só do TRE, mas também dos TRTs, que depois do TRE virão vários TRTs e também TRFs e você vai ter acesso à estrutura completa. E se você quiser fazer parte desse time, dá uma olhada, entre em contato com a gente aqui para saber de todos os detalhes. No VIP, normalmente nós temos vagas limitadas. Dependendo do momento, nem tem vagas. E aí nós temos uma lista de espera, mas entre em contato com o nosso time aqui. É só você entrar no aplicativo e entrar em contato pelo WhatsApp, sabe? A gente tem um WhatsApp aqui de suporte para os clientes. E aí você entra na lista de espera e a galera troca ideia com você e te explica tudo direitinho. Fechado? E estudem forte para esse concurso e seguindo esse passo a passo, eu tenho certeza que você vai chegar voando nele. Fechou? Valeu, gente. Um abraço, continue vendo todo o conteúdo aqui do desafio e a gente se vê em breve.